até comentado, que ela tem 1.780 quilômetros, né? E ela é dividida em alguns trechos, né? Que dá para ser feito separado, né? Eu trouxe até um esqueminha deles aqui, né? Se vocês quiserem até dar uma olhada, são as rotas que eles têm, né? Dividida, as etapas, tudo, né? E o tempo aproximado de percurso dividido. Então você tem mais ou menos, se você pegar a rota maior deles, que é o Caminho Novo, que o Caminho Novo ele sai do Rio de Janeiro e vai até Ouro Preto, ele tem 515 quilômetros. Só que você pega no sentido saindo da Baixada, subir na Serra e continua subindo a Mantiqueira e vai embora, né? A média de ser feito esse percurso a pé é em torno de 35 dias. Você vai andar em torno de 25, 30 quilômetros por dia para chegar nesse padrão, tá? O Caminho da Fé eu já percorri ele, do trajeto original, que ele vem de Águas da Prata até Aparecida, são 317 quilômetros, né? A gente percorreu ele em 12 dias. A gente fez em etapas separadas, nós percorremos em 12 dias. Mas existem outros caminhos que partem de mais longe, que dá um total de 570 quilômetros também. Aí vem de outras cidades, aí o pessoal vai se juntando no caminho até chegar em Águas da Prata, onde nasceu o Caminho da Fé, e segue direto até Aparecida, né? É bem interessante esse caminho porque você passa por dentro da Serra da Mantiqueira o tempo inteiro. Então você sai de São Paulo, entra em Minas e só volta para São Paulo quando você está na divisa aqui perto dos Campos de Jordão, já saindo para ir para Aparecida. É bem interessante. Gente, isso daqui depois está disponível, tá no nosso site, vocês podem baixar ele inteiro depois, tá? Tudo, o arquivo PDF, tudo está lá disponível para vocês. Aqui, para o pessoal que é do litoral já deve conhecer, que é o Passo de Jesuítas, né, que tinha até umas plaquinhas dos anos atrás. Eu acredito que a minha turma que fez isso em 2012, foi quando eles lançaram no final de 2011, foi a única que percorreu esse trecho inteirinho, de fora a fora, né? Todas as vezes que eu chegava em algum pórtico, né, que são esses pontinhos aqui para fazer o registro, alguns ficam dentro da Secretaria de Turismo da cidade, né? Muitos deles nem sabiam o que era aquilo que estava lá dentro, por aquilo que eu estava te falando, que é a falta de divulgação, a falta de estrutura do pessoal, tudo, né? E quando eu cheguei em Ubatuba, né, que eu fui o primeiro a chegar em Ubatuba, o pessoal chegou, você fez ela toda? Saiu o pessoal inteiro da Secretaria de Turismo, foi lá cumprimentar a gente lá na frente, porque era a primeira vez que alguém tinha feito a rota inteira, né? Isso depois de terem lançado tudo mais. E de lá para cá, até hoje, a maior parte do pessoal que faz um trecho da rota, que eles consideram quem fez um trecho da rota, eles saem de Peruíbe e vão até Bertioga, né? Para eles, quem faz esse trecho de Peruíbe até Bertioga, meio que fez a rota, né? Para mim não, para mim tem que ser inteiro. Então a gente fez toda, incluindo uma parte que ele é alternativo, que ele vai de Cubatão até o Centro Velho de Santos, que eu acho que é a parte mais interessante, tirando a parte que você fica exposto na rua, né, entre Cubatão e o Centro Velho, é a parte mais cultural que tem. Porque se você fazer um tour dentro do centro Centro Velho de Santos, eu tenho uma frase que a gente até comenta sempre, que a Santos é uma cidade que não tem Alzheimer. Ela tem muita memória, ela tem muita história. Basta você sentar ali e você vê a história passando na sua frente, né? Então, alguns trechos ali a gente aproveitou, fomos em tudo que a gente pôde fazer em Santos. Ali a gente foi na Montserrat, na Bolsa do Café, no Museu do Pelé, tem as igrejas históricas, tem o próprio Porto de Santos, os fortes que tem lá e etc. Então você pega toda essa parte histórica e é bem interessante, né, que a gente estava até vendo. Peruíbe, por exemplo, tem Ambará Bebê, que é hoje está abandonado, está jogado as traças lá, infelizmente. No Guarujá tem as ruínas do Guaimbê também.
também estão lá deixadas de canto também, né? Mas são partes históricas. Tem o Forte São Felipe, que também está abandonado lá no canto. Poucas pessoas conhecem a trilha que vai até aquele canto também. Então são coisas que a gente sai da rota para entrar e conhecer isso tudo, para conhecer essa parte histórica também, que é bem interessante, conhecer a cultura de onde a gente veio, né? Então é interessante, esse trecho vale muito a pena ser percorrido. E o caminho daqui, que é Rota Franciscana. A Rota Franciscana, ela é dividida em 5 trechos, né? Semelhante ao que é a rota da Estrada Real, né? E ela tem trechos que sempre vai ligar de uma cidade até Guaratinguetá, que é onde nasceu o Frei Galvão, né? Então todas elas, exceto que é a Rota da Sabedoria, que ela sai de lá e termina onde ele está sepultado, que é no Mosteiro São Bento, em São Paulo, né? É bem interessante, porque você passa por todas as cidades, são 35 cidades do interior de São Paulo, né? Você tem muita cultura, muita história, e cada cidade tem uma particularidade. Eu achei muito interessante, uma das histórias que eu acho assim, fantástica, é um cemitério que foi bombardeado na Revolução de 32. Né? Legal, né? Cemitério, você chega lá, o cemitério tem as lápides, tem marca de bala até hoje, que fica lá em São José do Barreiro. Né? Então tem umas histórias assim que são bem legais, bem aberta à cultura, bem interessante a gente ver esse tipo de coisas. E são algumas alternativas do que a gente tem hoje no Brasil. Né? O trecho ali que você passa de Bertioga, indo para São Sebastião, tem trilha própria ou vai liberando a estrada? É sempre pela estrada ou pela própria orla. Né? Quando chega a parte dos mirantes, que tem os morros em Indaiá, os morros que vão fazer as divisas, tem os caminhos por trás, ali pelo próprio morro, né? Você contorna o morro e já sai na praia seguinte e segue. Raras as vezes que você tem que sair até a rodovia e depois voltar. Né? A gente é meio doido, a gente sobe o morro e desce o morro mesmo. Vai ter uma trilha lá, a gente atravessa, vai por cima da trilha mesmo. Né? Se não tem, a gente volta e depois vai pela rua. Nada que um bom facão não resolva. E boa disposição, né? Tira nas teias de aranhas, picada de mosquito e vai embora. No Brasil, agora a gente está começando um projeto novo que é uma das bem pouco conhecida, que é o Caminho da Prece, que é a Rota da Prece. Ela é um trecho bem pequenininho, é bom para quem quer fazer uma experiência, se vai aguentar fazer a caminhada, tudo. Esse trajeto dá para ser feito em 3 dias. Tem pousadas no meio do caminho, credenciadas e tudo mais, com preço bem acessível, bem tranquilo. Né? O caminho inteiro ele é bem marcado, com plaquinhas, né? Que ele vem de Jacutinga, no sul de Minas, e vai até a Borda da Mata, também no sul de Minas. Esse trechinho ele percorre por dentro da Serra da Mantiqueira, por estradas rurais, e alguns trechos que passam por dentro de fazendas. É bem interessante. A gente esteve lá ontem, né, na cidade, a gente foi conhecer toda a parte da estrutura, toda a parte de onde parte, tudo. Vale muito a pena pela questão da cultura, pela questão das coisas. Tenho até aqui, ó, o trechinho deles lá, né, se vocês quiserem dar uma olhada. Né, tem a credencial, você vai passando, vai carimbando a credencial, vai registrando a sua passagem. Você pode fazer ele de uma vez só, 3 dias, ou em 2 dias, com quem tiver uma disposição boa de andar. Aí, a média você vai fazer em torno de 35 ou 40 quilômetros de caminhada. O primeiro trecho dá para fazer os 40 quilômetros de boa, porque é mais plano. O segundo trecho já tem bastante subida, né, para chegar em Borda da Mata. Outro caminho que foi lançado recentemente foi o caminho, a Rota da Luz, que ele é uma rota bem interessante, tirando os peregrinos da Dutra, indo por dentro das montanhas, né, para não correr o risco de atropelamento pela própria Dutra, que acontece muito na época na época do aniversário de Aparecida. Né? Então é bem interessante esse tipo de roteiro,
porque as pessoas vão por dentro da serra em estradas rurais e tudo mais, e tem toda a estrutura de pousada também, dá para negociar isso com os donos de pousada e fazer formatar um pacote legal para você fazer com segurança. Não precisa nem de acompanhamento de guia, porque ele é todo marcado, ele tem placas indicativas, o caminho, tudo, e a única rota que está dentro do programa Caminho São Paulo que ele disponibiliza o track log com GPS. Então você joga no celular e já acompanha pelo próprio celular direto, né? E no Brasil tem outros, né? Tem em São Paulo ainda tem o Caminho do Sol, a Rota dos Bandeirantes, Roteiro dos Bandeirantes, que fica aqui perto, na região de Cabreúva, Itu, que fica bem aquele triângulozinho, é bem interessante essa rota também. Passos dos Jesuítas do Espírito Santo, né, que é bem interessante, todo ano eles fazem uma tirada que levam 300 pessoas de uma vez só. Né? O Rastro da Luz é bem interessante também, que ele sai aqui de uma cidadezinha chamada Tombo, na divisa entre Rio e Minas, e vai até o Pico da Bandeira. Né? Esse está na minha lista assim, de prioridade para eu fazer. São 140, 145 quilômetros. Você passa por inúmeras cachoeiras até você chegar lá, você já chega lá de alma lavada. Né? Caminho de Freregavão, que é percorrido todo dentro da cidade de Minas. Vale Europeu em Santa Catarina e Caminho das Missões, que fica em Rio Grande do Sul. Uma das coisas que tem no Rio Grande do Sul, você que fez o caminho da Santiago de Compostela? Quem fez Santiago de Compostela? Você? Então, Caminho de Santiago de Compostela. Entregou ela. Já me entregou, já tem o perfil já. No Santiago de Compostela, por incrível que pareça, tem um trechinho de 18 quilômetros que é aqui no Brasil, oficial, né, que fica no Rio Grande do Sul. Passa por 4 cidades. Aí você tem a Conchinha, você tem o mapinha, tudo os carimbos, do mesmo jeito que tem lá em Santiago, mas aqui no Brasil. Né? É bem interessante isso, né? Já que o caminho de Santiago de Compostela, que sai da cidade francesa e até Santiago de Compostela, que é original, agora tem outras vertentes que saem da Alemanha, outros que saem, o mais curto que sai de Portugal, tem vários, né? Por que não no Brasil? Só que não vai para Santiago, né? Seria mais difícil. Os cuidados que a gente tem que ter com relação às trilhas. Todos os animais são animais e insetos que são considerados peçonhentos, né? Cuidado com esse bichinho aqui, principalmente, que a gente está andando, coloca a mão em árvore, né? Essa largata bonitinha aqui, ela consegue, né, fazer uma queimadura extremamente dolorosa e ela sempre fica em bando, que fica uma mancha desse tamanho na árvore. Se você coloca a mão naquilo lá, você pode ter simplesmente uma parada cardíaca no meio do mato. Então, todo cuidado é pouco, né? Antes de qualquer coisa, né, de começar, quem é novo praticante em caminhadas e trilhas, etc., consulta o médico, vê as condições físicas, o tipo de impacto, o próprio médico vai te dizer que tipo de impacto que você pode ter numa trilha ou numa caminhada, para você ir aumentando de grau de acordo com o que o seu corpo aguenta. Tá? Sempre vão ter uma avaliação médica, né? O risco sempre vai ter ataques de animais. Isso daqui é cruel, né? Eu vou contar até uma história recente que aconteceu com a gente esses dias. Assalto, eu já fui assaltado numa trilha, né? A gente está 4 km dentro do mato, desce 4 neguinho é a expressão, tá, gente? É só uma expressão mesmo, né? Pelas montanhas, todos eles armados, né? Tava o meu grupo com 12 pessoas e mais 2 grupos lá na cachoeira. Tinha aproximadamente umas 40 pessoas na parte baixa da cachoeira. Desceram eles, né? Bonitinhos. A gente não quer fazer mal para ninguém, só dá todos os pertences de vocês. Né? Você vai fazer o quê? Não tem que fazer 4 km e meio dentro da cachoeira. Onde né? foi? Cubatão. Né? Pergunta se eu volto. Perequê? Né? Não foi no Perequê, foi na Lagoa Azul. Na Lagoa Azul. Eu acho uma das cachoeiras mais bonitas que tem em São Paulo. De verdade. Aquele véu caindo e aquele piscinão azul petróleo, lindo, maravilhoso. Você não vê o fundo, tem mais ou menos, deve ter uns 15 metros de profundidade, o pessoal sobe no barranco e pula lá dentro. É linda, linda. Eu não volto mais.
né? Tem Que vontade de ir, mas pelos relatos... Perequê eu já fui, já fui, mas é bom sempre você ir em grupo e assim, vai de van, né? A van não fica lá, ela sai, você combina com o motorista voltar para te buscar, não deixe o carro lá embaixo, você voltar, você não encontra o seu carro. Né? Então é complicado, infelizmente é complicado. E engraçado que eles têm segurança lá dentro, mas eles não deixam colocar carro lá dentro do parque, então não adianta nada. Né? Os insetos que eu citei, né? Aí vai desde aranha, principalmente. Aranha, eu tenho uma história, porque eu tenho uma picada de aranha na testa, ficou um calombo bem grandinho, ficou legal. E eu fui fazer uma trilha com calombo na testa, ficou legal. Então, é risco, sempre. A gente sempre está no mato, se está em contato com a natureza, você sempre vai ter o risco de ter um contato com um animal selvagem, né? Uma trilha que a gente fez, a gente foi fazer uma exploração numa trilha já era mais fechada. Fizemos uma trilha, 22 km de trilha, subindo e descendo a serra por dentro do mato, beleza? Faltava 500 metros para você sair da trilha e chegar na estrada. Conversando com uma amiga minha, ela deu um passo, a jararaca passou no meio das pernas dela. Ela passou e parou ali atrás, assim, tipo assim, onde está esse aqui era um galho de uma árvore. Parou e ficou olhando virado pra gente com a linha de fora. Eu falei assim, não se mexe. Ela, o que foi, Marcão? Não se mexe. Né? Aí o que foi? Aí o namorado dela tava na frente, o que foi, Marcão? O que aconteceu? Eu falei, não, só uma cobra que passou no meio das pernas dela aqui. Aí no que ele voltou correndo para ver a cobra, ele bateu o pé no chão, fez a trepidação, a cobra desceu o barranco. A cobra ela tinha mais ou menos 1 metro, né? Não era uma cobra muito grande, mas toda cobra é cobra, todo veneno é veneno, e a gente estava longe de qualquer tipo de socorro. Então todo cuidado é pouco, sempre é pouco. Dependendo dos lugares que a gente vá, sempre recomendado o uso de peneira, uma luva, bastão de caminhada. Ele não serve somente para te dar o apoio, né? Serve para você pegar a cobra e cutucá-la para lá para ir embora, ou então você tira uma teia de areia da sua cabeça. Então ele ajuda bastante em várias coisas, principalmente na caminhada, né? Mas esse bastão de caminhada ajuda bastante para você se espantar, né? Não deixa de ser uma defesa de um ataque de um animal selvagem também, né? Uma vez eu acampei no pico do Tira-Chapéu, na Serra da Bocaina, né? Só que a gente dormiu com uma onça. A onça dormiu lá da nossa barraca, né? Segundo pessoa que a onça dorme lá em cima, a gente só não foi atacado porque... Ixi, perdeu o sinal. Proteção de tela. A gente só não foi atacado porque a onça ela tinha atacado uma vaca na noite anterior. É bem interessante. Deixa eu ver aqui. É isso mesmo.